Você sabe o que é o ecossistema de inovação? Sabe por que esse tipo de ambiente vem crescendo no Espírito Santo? Quem responde a essa e outras perguntas é Marcel Malczewski, CEO da TM3. Eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. Muito obrigada, Marcel, por atender o nosso convite. É um prazer, Amanda. A TM3 é uma das maiores gestoras de recursos no Brasil e surgiu da união de experiências do mercado financeiro e da área de tecnologia. Como foi essa junção? Vamos lá, Amanda. Bom, eu sou empreendedor no setor de tecnologia. Eu criei uma empresa com sócio no início dos anos 90, uma empresa que teve bastante sucesso na área de automação de lojas, automação comercial. Nós crescemos bastante, abrimos operações fora do Brasil, abrimos capital na Bovespa, na época, hoje B3, enfim, uma empresa que teve bastante sucesso. E quando eu deixei a posição de principal executivo da Bematec, que era a minha empresa, e fui para o conselho, fui para ser o presidente do conselho da Bematec, eu decidi iniciar um outro negócio, que era um negócio de investimentos em tecnologia, ou seja, ir para o outro lado da mesa, né? Eu, quando empreendedor, eu fui investido por investidores anjo, e eu decidi, depois desse tempo todo, virar de lado da mesa para passar a ser investidor, de empreendedor passar a ser investidor. Para fazer isso, Amanda, eu não conhecia o setor de investimentos, conhecia naturalmente o setor de tecnologia, gestão de empresas de tecnologia, jornada do empreendedor de tecnologia, mas para você fazer isso de uma forma organizada, virar um investidor em empresas de tecnologia, eu precisava me apoiar em alguém que tivesse esse conhecimento do lado do investidor. Para isso eu fui atrás de um conhecido meu, John Toscano, que era um expert na área de finanças, com uma carreira na área de finanças, e aí a junção, então, do empreendedor, que era eu, com o financista, que era o John, é que deu origem à TM3, isso há 10 anos atrás. E como surgiu o interesse pelo Espírito Santo, né? Porque a TM3 é uma empresa do Paraná, que é um estado que já tem um ambiente de inovação já reconhecido no Brasil. Como surgiu esse interesse pelo Espírito Santo? Bom, eu conheço o Espírito Santo já há bastante tempo. Na época da minha empresa, da Bematec, nós tínhamos operações no estado do Espírito Santo. Eu também fui convidado algumas vezes para participar de painéis de negócios envolvendo o setor de tecnologia no Espírito Santo. Então, claro, eu conhecia a economia do estado, eu conhecia Vitória, conhecia Cachoeiro do Itapemirim, Guarapari, enfim, conhecia alguns lugares. Então já tinha um contato com o Estado, com a geografia do Estado, com a economia, a indústria que envolvia o Estado do Espírito Santo, mas um contato mais recente que nós passamos a ter, aí já como investidor, foi quando nós fizemos já há algum tempo visitas ao BANDES, ao Banco de Desenvolvimento do Estado, e o BANDES, em função dessas visitas e de nós mostrarmos o trabalho que a gente vinha fazendo em investimentos em empresas do mundo digital, o BANDES decidiu ser investidor de um dos nossos fundos, que é um fundo anterior ao FUNSIS-1. Né? Então, o BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, já era cotista, já era investidor da TM3 antes do FUNSIS-1 existir. Da mesma forma que o BNDES é investidor nosso, que o Banco Bradesco é investidor nosso, o BANDES também investiu. Em função dessa relação, BANDES como investidor de um fundo de Venture Capital que nós tínhamos, nós passamos a ter mais contato com o Estado, um contato mais recente, e quando o BANDES decidiu abrir uma chamada, abrir o edital para buscar um gestor para gerir o primeiro fundo advindo dos recursos do Fundo Soberano,
Nós, então, ficamos sabendo dessa oportunidade e participamos do edital, participamos do processo e acabamos vencendo isso no final do ano passado. Então, conhecíamos o Estado, passamos a conhecer um pouco mais recentemente a economia, o que vinha movimentando o Estado do Espírito Santo através do contato com o BANDES, e aí, no ano passado, nós acabamos vencendo o edital para tocar esse primeiro fundo a partir desses recursos do Fundo Soberano. O FUNSIS-1, ele traz um ineditismo, né? Porque nós estamos falando de recursos oriundos do cofre público e também que advém dos royalties de petróleo e gás. Isso foi um atrativo, esse diferencial, como, né, um aprendizado, né, um desafio a ser conquistado? Amanda, esse de fato, o FUNSIS-1, nessa modalidade, com esse tamanho de recursos disponíveis, Desculpa, são 250 milhões? Isso, 250 milhões de reais ao todo, né? É o primeiro fundo advindo dos recursos do royalties, dos royalties do óleo e gás, e esse primeiro fundo é um fundo de 250 milhões de reais, né? Não é todo o dinheiro, o Fundo Soberano ele tem mais recursos, né? Mas esse primeiro fundo é um fundo de 250 milhões de reais para investimento no setor de Venture Capital, nessa nova economia no mundo digital. Mas um fundo com um único cotista, um único investidor, que é o governo do Estado do Espírito Santo, através do BANDES, sim, é um fundo inédito e está se tornando um benchmark, um modelo para outros fundos no Brasil, em outros estados. Nós já conhecíamos iniciativas semelhantes, por exemplo, o BNDES, o Banco de Desenvolvimento, que está no Rio de Janeiro, que é do Brasil, né? Ele faz investimento em gestores para tecnologia, mas ele nunca é o único cotista, e ele nunca investe um montante tão elevado nesse setor. Então, o primeiro fundo de um estado que destina 250 milhões de reais para mudar a economia, ajudar a mudar a economia do Estado do Espírito Santo para o lado digital, para a indústria 4.0, para a tecnologia, isso sim é inédito. Qual que é você pode fazer um balanço do FUNSIS até o momento, em 2022, porque já tem empresas, né, que foram selecionadas para participar? Claro, Amanda. Nós assinamos com o BANDES e com o governo do Estado, ou seja, o início oficial do FUNSIS-1 ele se deu em março, a partir de março desse ano. Nós vencemos o edital no final do ano passado, mas houve naturalmente um processo de due diligence, um processo de contratação, isso demorou um pouco, né? Foi do final do ano, de dezembro até março. Em março nós assinamos e iniciamos a operação oficialmente a partir de março. Em menos de um ano, nós nem terminamos o ano, ou seja, não foram ainda 9 meses, Amanda, nós já fizemos 9 investimentos, foram 9 empresas desde startups pequenas, que estão começando, que a gente usa na nomenclatura do Venture Capital, do investidor em tecnologia, do estágio early stage, o estágio nascente, até empresas mais maduras do setor de tecnologia. Nós já investimos em 9 empresas ao longo desses, nem ainda deram 9 meses, né? A gente pretende continuar investindo, deve ter mais novidades até o final do ano, e eu creio que até março do ano que vem, ao completar 12 meses, primeiro ano de operação do fundo, a gente já deve ter investido aí em cerca de pelo menos 15 empresas, né? Então, a gente já vem fazendo o investimento desse recurso com cheques, né? A gente costuma dizer cheque, né? O recurso que a gente transfere hoje é Pix, mas na minha época era cheque, né? Com cheques que vão desde 300 mil reais até cheque de 11 milhões de reais que já foram feitos para empresas nascentes. 300, 400, 500 mil reais
empresas de maior porte, 7, 8, 10, 11, 15 milhões de reais que a gente pode investir. Mas assim, objetivamente, Amanda, já foram feitos 9 investimentos pelo FundSisum até aqui. E o que a TM3 observa, o que ela procura na hora de selecionar uma empresa? Bom, a gente olha basicamente 3 coisas, Amanda. Claro, tem uma análise muito profunda das empresas que, enfim, estão aptas a serem investidas pelo FundSisum, mas a gente olha o mercado onde a empresa atua, tem que ser uma empresa de tecnologia, de ponta, uma empresa do mundo digital, preferencialmente, não só do mundo digital, pode ser outro tipo de tecnologia, mas preferencialmente a gente investe em empresas de tecnologia, que é o que tem mais disponível hoje no mercado. Então, a gente olha o mercado onde ela está inserida, ela é uma fintech, é uma empresa que atua na área de tecnologia de finanças, como, por exemplo, PicPay, que é do Estado do Espírito Santo, né? Nós não investimos na PicPay, mas PicPay é um belo exemplo de uma startup capixaba que deu muito certo. Então, pode ser uma empresa da área de finanças, pode ser uma empresa da área de saúde, como um plano odontológico digital, uma plataforma digital de plano odontológico, como é um dos casos de uma empresa que nós investimos, né, recentemente, aí no Espírito Santo. Pode ser uma empresa que tem uma tecnologia para varejo, para automação de bares, restaurantes, e assim por diante. Então, a gente olha o mercado no qual essa empresa atua, e a gente tenta entender se esse mercado é suficientemente grande para permitir que aquela startup, que aquela empresa possa crescer de forma acelerada, atendendo esse grande mercado. Depois, numa segunda etapa, a gente olha a oferta que ela tem, ou seja, o produto que ela oferece, o serviço que ela oferece, o software que ela oferece tem diferenciais, permite que com aquela oferta a empresa possa liderar aquele mercado, ou seja, o produto é suficientemente bom, né? A gente olha então o produto, olha a oferta, e por último, claro, de novo, tem um processo longo, demorado, mas eu estou simplificando aqui, por último a gente olha os empreendedores, né? Que no final do dia é a coisa mais importante quando você investe em tecnologia e em startups, ou seja, qual que é a qualidade, qual que é o passado, qual que é o track record desse empreendedor, né? Qual que é a capacidade que ele tem de executar as promessas que ele fez, que desenvolveria ao longo do projeto para fazer aquela empresa crescer. Então, olhamos o mercado, olhamos o produto e olhamos a equipe, o time que toca. Enfim, é claro que tem vários outros itens, mas esses são os 3 principais itens que a gente leva em conta ao escolher o investimento a ser feito. Baseado na sua experiência e também nesse período em que a TM3 passou a atuar em conjunto com o governo do Estado, qual que é o potencial do Espírito Santo com relação a criar esse ambiente de inovação? Ele já é real? Ele está em que fase, né? A gente pode dizer que o Espírito Santo está com relação a esse tipo de ambiente? Olha, Amanda, eu fiquei muito surpreso ao desembarcar, vamos dizer assim, né, no Espírito Santo, nessa nova fase, né, ao encontrar um ambiente que a gente chama de ecossistema, essa é a palavra técnica, é um ecossistema de tecnologia, um ecossistema digital bastante maduro, Amanda. Hoje nós temos iniciativas como o movimento capixaba de inovação, nós temos o Base 27, nós temos incubadoras já instaladas em Vitória, nós temos hubs de inovação no interior do estado do Espírito Santo. Então, de fato, Amanda, o nosso trabalho não está sendo um trabalho de criar o ecossistema, mas sim um trabalho de acelerar esse ecossistema que já existe aí no Espírito Santo e já é muito maduro, muito bem desenvolvido, né? Nós temos empresas como a Zait, como a Wine, como a PicPay, que são casos nacionais de sucesso, de startups que deram muito certo e que vieram aí do Espírito Santo. Então, o que nós estamos fazendo hoje em conjunto com os atores locais que
que vem investindo e que vem promovendo a inovação no Estado, a gente está trabalhando em conjunto com todo esse pessoal para acelerar, para fazer com que esse ecossistema, como eu chamo, ele amadureça mais rápido ainda do que ele já vem amadurecendo. Mas eu acho que o ponto principal aqui, Amanda, na tua boa pergunta, né, excelente pergunta, é: o Estado do Espírito Santo tem todas as condições de se tornar um dos principais polos de tecnologia da indústria 4.0 aqui no Brasil. Acho que o Estado do Espírito Santo, já com as iniciativas que tem e com agora o FUNCIS-1, pode dar um belo exemplo para o Brasil de como rapidamente você colocar um ecossistema numa fase de maturidade. É o Vale do Silício brasileiro, né? Essa é a proposta. Exatamente, é isso aí. Marcel, para encerrar, você pode adiantar alguma ação prevista para 2023, né? Alguma novidade na gestão da TM3 do FUNCIS-1? Sim, Amanda. Boa pergunta, mais uma boa pergunta. Eu acho que todo mundo deve estar interessado nisso. O que vem por aí, né? Como nós já estamos entregando, né? Ou seja, a gente deve encerrar o primeiro ano, que se encerra em março do ano que vem, o primeiro ano de investimentos do FUNCIS-1, com aí cerca de 15 ou até mais empresas investidas, o que é uma boa entrega, é um bom resultado já, né? Mas a gente, como está trabalhando bem, a gente fica criando expectativa, né? Do ecossistema, dos stakeholders, dos atores, das empresas, dos empreendedores, do próprio Estado do Espírito Santo, e o que vem por aí, já que a gente vem desenvolvendo um belo trabalho já de início. Bom, uma das coisas importantes que a gente vai começar a fazer, e eu pessoalmente estou envolvido nisso, Amanda, já a partir do início do ano que vem, de 23, é a interiorização dessa iniciativa. Natural que no início do trabalho a gente tenha começado por Vitória. Vitória é onde estão os principais empreendedores, Vitória é onde está a Base 27, onde estão as universidades, é a sede do governo, a sede do BAND. Então era natural que nós começássemos o nosso trabalho pela capital, né? Mas o projeto é um projeto que se destina a todo o estado do Espírito Santo, não a Vitória. É um projeto capixaba como um todo. Então, uma das novidades é a interiorização do nosso trabalho. A gente deve começar a ir a todas as regiões do estado para poder desenvolver eventos e chamadas para os empreendedores locais terem a possibilidade de serem investidos pelo FUNCIS-1. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma aceleração dos investimentos. A gente já entendeu bem o que a gente tem aí de disponível no Estado. A gente deve começar a acelerar um volume maior de pequenas startups que estão começando, e também devemos intensificar o investimento em empresas de maior. É importante eu comentar, Amanda, que o fundo ele é um fundo de 10 anos. São os 5 primeiros anos para a gente realizar o investimento e os 5 anos subsequentes para a gente realizar o desinvestimento. Então, ao longo desses primeiros 5 anos, a gente deve acelerar aí 500 empresas, né? Seja com investimento direto ou sem investimento, fazendo a aceleração dos empreendedores e motivando a criação de novas startups, o desenvolvimento de startups nascentes. 500, ao longo de 5 anos, são 500 empresas que serão aceleradas, 500 startups que serão aceleradas. Dessas, 50 vão receber investimento, cheques menores, mas porque são startups nascentes. E nós vamos investir em 30 empresas com cheques de alguns milhões em cada uma delas, empresas já mais maduras. Então, no ano que vem, já é um ano de início de maturidade do trabalho, a gente vai ver esse trabalho se intensificando. Então, de um lado, a interiorização da nossa busca por investimentos, por startups, e o investimento mais no interior. E a segunda coisa que a gente vai fazer é acelerar o projeto, que já começou esse primeiro ano muito bem. Marcel, muito obrigado por ter aceitado o convite e ter participado. É isso, um prazer, estou à disposição, precisando conversar, precisando de uma atualização, por favor, é só nos conectar, Amanda. Lembrando que esse e outros conteúdos você pode acessar em qualquer plataforma de stream, no nosso YouTube e, é claro, no portal sbrasil.com.br.
Não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais. Até a próxima!